americano, que eu gosto muito, que ele diz assim: um de nossos grandes problemas como crentes é pensar que nada de ruim nos acontecerá quando começamos a seguir a Cristo. Não é uma verdade? E isso nós vemos às vezes até na televisão, em alguns programas que tem por aí, as pessoas testemunham: que eu era mendigo, eu era uma pessoa de rua, e agora eu sou empresário, eu tenho 20 carros importados na garagem, eu tenho empresas, eu sou milionário. E algumas pessoas pensam nesse evangelho triunfalista e vêm para a igreja pensando que vai acontecer isso. Mas sempre, depois de um recomeço, tem o quê? Uma tragédia, decepções, frustrações, adversidades. E Noemi e Ruth estavam vivendo uma grande adversidade. E esse autor, ele diz que ele é um conferencista, ele morava na Flórida e ele precisava dar uma palestra em Chicago. E quando ele chegou ali em Chicago, ele ouviu que um furacão ia passar no sul da Flórida, justamente onde morava a sua família. Ele chegou na igreja, ele compartilhou ali aquele temor dele, e a igreja orou, e alguns irmãos foram para uma salinha lá atrás e oraram enquanto ele pregava. E depois, quando ele voltou para a Flórida, ele ouviu que miraculosamente o furacão havia se desviado da Flórida, mas em compensação havia destruído a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. E ele ficou pensando: poxa, será que os crentes da Flórida são mais importantes ou são mais amados por Deus do que os crentes da Carolina do Norte e da Carolina do Sul? Será que eu sou assim muito importante, um conferencista tão importante, que Deus desviou o furacão para não atingir a minha família? E ele pensando ali, ele chegou à conclusão que não foi isso que aconteceu. Adversidades acontecem em todos os lugares, com todas as pessoas. Nós vivemos num caos diário. A nossa cidade está agora maquiada por um grande evento, mas nós vivemos o quê? Em um caos. Caos nos relacionamentos, caos na família, caos nas nossas vidas material, financeiro, espiritual, emocional. Vivemos um caos. Então nós não podemos pensar que esse evangelho triunfalista, ele vai acontecer nas nossas vidas todos os dias. Quem aqui já leu aquele livro, já ouviu falar, um best-seller, Uma Vida com Propósitos? O Rick Warren, o filho dele de 27 anos, em abril do ano passado, se suicidou. Deu um tiro de espingarda na cabeça. E é um homem que faz obras de caridade, que tem um trabalho maravilhoso de recuperação, que já chegou até esse trabalho, tem igrejas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que desenvolvem esse trabalho de recuperação de vidas. E esse homem perde um filho que deu um tiro na cabeça, com 27 anos. Caos, adversidades. E onde está o evangelho triunfalista? Então, o que aconteceu com Ruth e com Noemi? Há sempre uma oportunidade de fazer de novo. Há sempre uma oportunidade de recomeçar. Olha a sequência de notícias ruins. Morreu Elimeleque, morreu seus filhos, Moabe estava com fome, Judá estava passando uma fome. O que Elimeleque faz? Pega a sua família, foge da adversidade e vai para Moabe. Chega lá o caos, as tempestades, os furacões assolam a família de Elimeleque e de Noemi. Ele morre, seus 2 filhos morrem e fica uma viúva e 2 noras. Ela chama, despede as noras, porque ela ouviu que em Judá tudo voltou ao normal. Órfã, o que faz? Beija a sua sogra e volta para os seus deuses, para o seu passado,
para a sua história. Mas Ruth, o que ela quer fazer? Ela quer seguir a sua sogra. E quando Noemi vê que ela insiste, traz ela. Elimeleque significa Deus é meu rei. Malom significa doença. E Quilion, definhando. A importância, irmãs, de nós escolhermos nomes com significado para nossos filhos. Deus é meu rei. Olha o nome que significava Elimeleque. Ele acreditou nisso? Não. Ele fugiu da adversidade. Surge nas nossas vidas, nós temos 3 maneiras de fazer essa adversidade funcionar. Qual é? A primeira, suportar. A segunda, fugir dela. Usar em nosso favor. Elimeleque fugiu. Mas Ruth usou em seu favor. E é o que você vai fazer hoje aqui. É o que você vai fazer hoje aqui. Você vai usar essa adversidade em seu favor. Irmãs, a gente aprende em consultório, a gente não trabalha com medicação, a gente trabalha com a palavra. Eu não tenho como medicar uma pessoa. E às vezes, nós, psicólogos, acabamos nos blindando ao sofrimento. Porque já pensou, se depois que cada paciente sai, eu caia em lágrimas por causa do sofrimento dele? E sabe o que eu aprendi? A adversidade vem para todo mundo? Vem. Mas não é a adversidade, é o sofrimento. O que você vai fazer com ele? Essa responsabilidade do que você vai fazer com o sofrimento não é de Deus. Essa responsabilidade é sua. Você vai ficar choramingando pelos cantos? Vai ficar se lamentando? Há muitos anos atrás, meu marido passou 1 ano e 2 meses desempregado. Um homem com cursos na Europa, um homem com um emprego que era um homem de confiança, e de repente ele abre aquela bocarra linda que Deus deu e falou assim: eu não viveria de fé. E vivemos 1 ano e 2 meses de fé. Meu Deus. Irmãs, depois de 1 ano e 2 meses que eu falei que meu marido estava desempregado, ninguém acreditou, porque eu chegava na igreja linda e maravilhosa, porque eu aprendi a costurar, comprava aqueles paninhos na casa Franklin, fazia um vestido, jogava no chão, cortava, metia a máquina e estava linda e maravilhosa, eu e minhas 3 filhas. A minha mãe está aqui, minha mãe sabe. Então, o que é que você vai fazer com esse sofrimento? Ah, recomeçar é fácil? Não, recomeçar não é fácil. Às vezes é uma perda traumatizante, é uma perda que traz um significado muito triste para a sua vida, é um impacto que você sofre, mas você tem que recomeçar. Eu quero te falar assim de algumas atitudes. Logicamente, você estudando o livro de Ruth, você pode achar outras atitudes que Ruth tomou para enfrentar um recomeço. A primeira coisa que ela fez, ela se recusou a aceitar limites. Você não pode aceitar limites. Você não pode. Isso não é para você. Você não pode fazer. Eu quero fazer uma faculdade. Não, minha filha, você já acabou a sua idade. Você não pode mais. Recuse-se a aceitar limites. Quem sabe da sua vida é você. Quem sabe até onde pode ir é você. Não estou dizendo que alguém aqui vai fazer uma extravagância. Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres sensatas, equilibradas. Qual era o limite de Ruth, gente? Moabe. Mas ela resolveu ficar lá em Moabe? Não. Muitas pessoas talvez tenham dito para ela: Ruth, o que é que você vai fazer em Judá? Primeira coisa, você é moabita. Os moabitas não eram bem vistos pelos judeus, eles não podiam nem entrar no tabernáculo. Ela era viúva e ela ainda tinha a lei do levinarato, né? Que tinha que ter um parente.
Noemi não sabia se tinha parentes. Que antigamente, no Antigo Testamento, a viuvez era um fardo para as mulheres. E ela era pagã. Ruth tinha os deuses dela. E como é que ela faz aquilo tudo? E sai dali, porque Moabe não era o limite dela. Ela queria frutificar. Ela não queria ver a morte chegar. Ela queria sair da mesmice, ela queria sair da comodidade. E às vezes nós queremos ter um recomeço, mas a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Porque meu pai perdeu tudo, meu avô perdeu tudo, eu estou vivendo a mesma história, é a minha sina, é o meu karma. Não aceite limites, não aceite limites. Você já viu o livro de Orfa na Bíblia? Alguém já leu o livro de Orfa? Alguém já ouviu falar de Orfa em qualquer livro da Bíblia? Porque ela aceitou o limite. Tá bom, eu vou voltar para os meus deuses. Acabou a história de Orfa. Nós não sabemos se ela teve semente, nós não sabemos se ela prosperou, se ela casou. Não tivemos notícias de Orfa, porque ela aceitou limites. Ela aceitou, eu vou ficar aqui, pronto, acabou, minha vidinha está ótima aqui nesse quadradinho. A segunda atitude de Ruth é que ela foi firme sobre a mudança pessoal. Elas tinham duas opções: ficar e morrer ou prosseguir para Belém de Judá. E ela resolveu prosseguir. E ali ela fez uma mudança. Em toda a sua mudança, ela teve uma revolução nessa mudança pessoal que eu acabei de falar. Esqueceu que era viúva, esqueceu que era moabita, esqueceu que era pagã. Não, eu vou enfrentar. Ela não tinha medo. Ela foi ousada. Eu vou para uma cidade estranha, uma terra estranha, porque eu vou ter uma mudança pessoal. A terceira atitude, ter o poder da iniciativa. Não sei se você está com a Bíblia, diz assim, no capítulo 2, do versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. A iniciativa foi de quem? A iniciativa foi de quem? O que a sogra falou? Vai, minha filha. Noemi chegou e falou assim: Ruth, eu estou com fome, Ruth. Vê se você acha lá uma coisinha, um trequinho para a gente comer. Não é assim, geralmente, quando as pessoas estão passando uma necessidade, elas falam? A atitude, a iniciativa foi de Ruth. Ela falou: deixa-me ir ao campo. Qual é a diferença entre iniciativa e atitude? Muitas mulheres que você deve ter convidado, falou: olha, vamos lá na tarde do crepe. Eu vou. Você vai, eu vou. A pessoa teve uma atitude. Atitude de vir. Qual era a iniciativa? Vir. Às vezes, quando nós falamos atitude e iniciativa, as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é. A iniciativa é você colocar em prática a sua atitude. E ela poderia ter atitude. Olha, quando eu chegar lá, Noemi, eu vou aos campos. Mas ela aqui teve uma atitude com iniciativa. E ela já chegou falando: deixa-me ir. Ela já estava determinada a ter uma iniciativa. E ela foi. Ela foi ao campo pela sua própria iniciativa. Olha, quer ver coisa que eu fico para morrer? Eu estou correndo atrás. Tá? Está correndo atrás? Vai ser o último a chegar. Vai ser o último a chegar. Adolescente. Eu estou correndo atrás. Está correndo atrás? Meu filho, você vai ser o último a chegar. Você tem que correr na frente. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Seu prejuízo vai ficando cada vez maior, porque ele está lá na frente. Você tinha que ir na frente para pegar o prejuízo. E não ir atrás. Ruth correu na frente. Ruth correu na frente. E por isso que ela foi vitoriosa.
vitoriosa. Aí teve um tempo oportuno, não teve um tempo oportuno de Ruth? Qual foi o tempo? Nós lemos aqui no versículo 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com ela Ruth, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No princípio. Então, se chegou no princípio, por que eu vou correr atrás? Eu vou correr na frente, para pegar os melhores molhos. E olha a perspicácia de Ruth, o que ela fala? E ela disse, deixa meu campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela não foi atrás de um homem, não foi não. Alguém ali talvez me deu uma oportunidade, porque era tudo totalmente muito novo para Ruth. Era tudo muito diferente para Ruth. E ela precisaria se adaptar. Se alguém aqui vem nessa igreja a primeira vez, está grudadinha aí com quem convidou. Ah, não, eu vou ficar com você. Vou ficar com você que eu não conheço ninguém. Não é assim que as pessoas, normalmente, a gente age? Não sai de perto de mim que eu não conheço ninguém. E Ruth falou isso, olha, vou ficar atrás de quem eu achar graça, eu vou ficar atrás. Porque ela chegou no tempo certo. No tempo da cevada. Então nós precisamos, irmãs, saber o tempo certo. Porque as oportunidades, elas passam. Elas passam, elas não voltam. E às vezes elas voltam e nós estamos em outro momento. Agora eu já arranjei emprego. Eu já estou fazendo outro curso. Não é assim que acontece? Quem já não passou por isso? As oportunidades passaram, nós não percebemos, perdemos, e depois quando elas voltam, elas não servem mais, porque nós estamos em um outro momento. A quarta atitude que Ruth teve, que ela exigiu do seu potencial. Sabia que você tem potencial? Sabia que você tem potencial? Fala para a sua irmã. Você tem potencial. Você tem potencial. Irmãs, o potencial não aparece no tempo de bonança. Só aparece na adversidade. Eu tinha fé, mas eu não sabia que eu tinha tanta fé. Meu marido já veio aqui, já testemunhou. Uma bela noite ele teve 2 infartos e 3 paradas, uma de 10 minutos. E de manhã, quando o médico da empresa que ele trabalhava, que tinha um médico na empresa que só atendia os despatriados e os funcionários e a família. E quando aquele médico chegou para mim, de manhã eu liguei para ele e falei, doutor Eduardo, Francisco teve isso, assim, Fátima, estou indo para aí agora. E quando ele de manhã chegou para mim e falou, ali no Barrador, vamos tomar um café. E ele foi assim, botou a mão no meu ombro e ele falou, Fátima, você tem que se preparar. Eu conheço vocês há 27 anos, que o Francisco trabalha nessa empresa, e é uma dor muito grande, mas eu tenho que te falar, o Francisco só tem 5% de vida, de chance de sobreviver. E se ele sobrevivesse, ele ficaria vegetando, porque uma parada de 10 minutos, irmãos, o cérebro vira uma alface. Daí ia ficar dando trabalho. Eu falei para ele que ainda ia ficando trabalho. Quando ele me enche o saco, eu falo assim, o problema foi que eu orei muito. Foi que eu orei muito. Agora eu tenho que aguentar. Que tem homem que fica ranzinza, né? A gente não, a gente fica linda, maravilhosa, loura, mas homem fica muito ranzinza. Eles ficam ranzinzas demais. Irmãs, ali que eu descobri que eu tinha 95% de fé. Eu falei, aonde que eu vou arranjar essa fé? Porque eu virei para o doutor Eduardo e eu falei, Eduardo, olha só, 5%, Deus, eu vou me agarrar nesses 5%, 95% Deus vai fazer. E eu coloquei, né, fé em prática. Quando meu marido tinha 5%, mas era a adversidade. Eu tinha que exigir uma fé que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha que exigir um potencial que eu não sabia que eu tinha, que você tem. Vai esperar a adversidade chegar para você
colocar para fora? Quer esperar a diversidade? Não. E olha aqui, quando fala assim no capítulo 2, do 5 ao 7, 17 e 18. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre os molhos, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Em nenhum momento a gente vê que Ruth era ceifeira. Ela era esposa. Ela não tinha essa atividade. Mas na adversidade, ela foi ceifar. E ela esperava a vez dela, após os cefeiros. Porque tinha uma prática que eles iam jogando o que não prestava para os pobres pegarem. Eles então respigavam aquele milho, as favas, as espigas. Os pobres faziam isso. E Ruth mostrou. E o potencial dela chamou a atenção do chefe ali, do homem que trabalhava ali com Boaz nos campos, e de Boaz, despertou a atenção de Boaz. E olha o testemunho que ele deu. Essa é Ruth, a moabita, que voltou dos campos de Moabe com a sua sogra. Olha, quando você tem potencial, você vai ser conhecida. Você vai ser conhecida. A irmã fulana, muito trabalhadora. Muito trabalhadora. A irmã fulana, a sogra de Ciclano, mãe de Beltrano, você vai ter nome e referência, como Ruth teve. Ali já despertou o olhar de Boaz. Já despertou ali. A outra coisa que nós não podemos fazer é corpo mole. Amanhã, segunda-feira. Depois eu vou. Você não vai vir emprego hoje, não? Não, hoje está chovendo, eu estou sem guarda-chuva, não vou não. Estou com o sapato furado, não vou não. Ruth não fez corpo mole. A outra coisa, a atitude que ela teve, se concentrou naquilo que ela tinha e não naquilo que ela não tem. Quando nós recomeçamos, nós temos que nos concentrar. Deixa eu sentar aqui, ver o que eu tenho. É nisso que eu vou recomeçar. Eu não posso recomeçar porque eu não tenho roupa. Eu não posso recomeçar porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso recomeçar. Se concentre naquilo que você tem. Se concentre naquilo que você tem. Nós mulheres temos a capacidade de multiplicar as coisas. Grandes milagres na Bíblia. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou o quê? 5.000. Para que a gente quer mais do que isso, irmãs? Para que a gente quer mais do que isso? Pega aquilo que você tem em pequena quantidade e ore. Impõe as suas mãos, ore. Fala: Senhor, eu estou me concentrando, eu só tenho isso, mas eu creio que Tu vai multiplicar. Eu creio que Tu vai fazer. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, determine aquilo que você já possui. No versículo 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou-lhe e deu-lhe o que sobejava, depois de fartar-se. 17 éfas, irmão, uma efa, né? Uma efa de cevada equivalia a 27 quilos ou 18 litros. Elas tinham um alimento para 5 dias. Eu vou colher isso aqui. Por que adiantava ela colher demais também? Ia estragar. Ela olhou: eu tenho isso, eu tenho uma efa. Uma efa dá para mim e para minha sogra vivermos uma semana. E era disso aqui que nós vamos viver. Mas tem gente que quer recomeçar. A gente ouve isso aí: você tem que recomeçar de baixo, não é assim? E é verdade.
Quando eu casei, há 39 anos atrás, eu fui morar num quartinho, lá na casa da minha sogra. Fui morar lá. Fiquei um bom tempo lá ainda. Hoje, tenho uma vida estabilizada e as pessoas... Mas eu comecei de baixo. Comecei de baixo. Tenho 5 netos, 3 filhas formadas, 3 genros maravilhosos. Mas comecei de baixo. Renunciamos a muitas coisas para